tarde, crianças do 7º ano. Hoje nós vamos falar a respeito de números opostos e módulo de um número e comparação de números, todos eles racionais. A aula está na página 53 e 54, certo? Este é um assunto que nós já estamos familiarizados com ele. O oposto de um número racional e módulo de um número racional é bem parecido com a ideia de oposto e módulo de números inteiros, coisa que a gente já estudou. Mas só para lembrar, o que é o oposto de um número? O oposto de um número é o mesmo número, só que com sinal contrário, certo? Aqui está um exemplo de dois números racionais que são opostos. O menos 3/2 ou 3/2 negativo e mais 3/2 ou 3/2 positivo. Então eles são opostos. O que é o oposto de um número? É o mesmo número, só que com sinal contrário. Então o oposto de mais 2 é menos 2, o oposto de mais 0,6 é menos 0,6. Então, o oposto de um número é o mesmo número, só que com sinal contrário. E módulo. O que é módulo de um número? Tem algumas definições a respeito de módulo. O módulo é o número, só que sem o sinal. Se eu quisesse saber, por exemplo, o módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é 4. O que é o módulo? É o mesmo número, só que sem o sinal. O módulo também pode ser representado por essas duas barras, certo? Então, não precisa ter o nome módulo. Se você ver um exemplo aqui, se é uma questão, por exemplo, resolva o que se pede, coisa assim, e lá não tiver escrito nada, tiver uma opção só com essas duas barras e esse número no meio, isso quer dizer que ele quer saber o módulo desse número. E o módulo de menos 4 é 4. Então, isso também acontece com os racionais. O módulo de mais 1/4, por exemplo, é 1/4. Outra definição de módulo, módulo quer dizer a sua distância para o ponto zero. Então, qual é a distância? Você sabe que distância... Então, outra definição de módulo é a sua distância para o ponto zero. E distância não tem sinal, ou seja, distância não tem número negativo. Se eu, por exemplo, quero saber quantos quilômetros são de Lago da Pedra até Lago dos Rodrigues, eu vou ter um número positivo. Ou simplesmente um número natural. É o que eu quero saber, a distância entre dois pontos, entre duas localidades. Então, distância não tem sinal, certo? E isso também quer dizer o módulo. O módulo é a distância desse número até o ponto zero. Então, se eu tenho menos 1 aqui, a distância dele para zero é quanto? É 1. 1 que? Não sei, 1 centímetro, 1 quilômetro, depende do que esteja demarcando aqui, usando como unidade de medida. Então, módulo é isso, é o mesmo número, só que sem o sinal, certo? Vamos para a próxima. Comparando racionais. Eu acredito também que nós já saibamos o que é comparar na matemática. Quando você vê essa palavra comparação na matemática, ele, na verdade, ele quer saber se uma determinada quantidade é maior, é menor ou igual a outra. Comparar na matemática é isso, é saber se uma certa quantidade, um certo número, uma certa descrição é maior, é menor ou igual a outra. Isso é comparar. Quando nós estamos comparando números inteiros, assunto que já vimos na sala, é muito simples, né? Se eu tenho ele negativo, menos 4, se for comparar, por exemplo, com menos 3, e perguntasse quem é maior, ou se menos 4 é maior, é menor ou é igual a menos 3, é simples.
quando estou falando de dois números negativos, aquele que tem maior módulo, o que é o módulo? É o mesmo número, só que sem um sinal. Ele é, na verdade, o menor. Se eu tenho dois negativos, certo? Se eu tenho dois negativos, eu olho para o que tem maior módulo. Aquele que tem o maior módulo, qual é o maior módulo? O que é o módulo? É o mesmo número, só que sem um sinal. Se eu quiser saber o módulo de menos 4, o módulo de menos 4 é 4. O módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, aquele que tem maior módulo nos negativos é o número menor. Ou seja, menos 4 é menor do que menos 3. Certo? Outra forma de você saber quem é o maior ou menor dos números inteiros, isso aqui é só uma revisão, nós já vimos isso aqui nas aulas. Outra forma de você saber é olhar para a distância dele em relação ao ponto zero. A distância dele em relação ao ponto zero. Lembrando que os que estão à esquerda de zero são negativos, os que estão à direita de zero são positivos, que você pode até deixar sem sinal. Muito bem. Quando ele é negativo, quanto maior a distância que ele está para o zero, menor ele é. Então, quanto mais ele se afasta de zero, menor a sua quantidade. Isso do lado dos negativos, certo? Dos negativos. Já no lado dos positivos é o contrário. Em tudo eles são opostos. Quanto maior a distância desse número para o ponto zero, maior ele é. Então, todo mundo sabe que 3 é maior do que 1, certo? Então, por que uma das explicações que a gente pode dizer isso, além da quantidade em si, é que o 3 está mais afastado do zero, do ponto zero, do que o 1. Então, isso para o lado dos positivos. Já no lado negativo, quanto mais afastado do zero, menor ele é. Certo? Por isso que nós temos que observar quando é questão de dois números inteiros negativos, nós temos que observar os seus módulos. Aquele de maior módulo é, na verdade, o menor valor absoluto. E módulo também quer dizer isso, valor absoluto. Certo? Agora, só que aqui nós vamos estudar ou comparar números racionais. E nós sabemos que números racionais são escritos de duas formas. São escritos de forma fracionária, eu vou pegar até um exemplo aqui do livro. Forma fracionária e forma decimal, certo? São forma fracionária e forma decimal. Eu mostrei para vocês que uma das formas de nós sabermos onde se localiza um número fracionário na reta é transformando esse número, um número fracionário, em um número decimal. É uma das melhores formas de você saber onde certo número se localiza na reta. Também para saber qual é o maior ou o menor, essa é uma boa forma de nós sabermos. Se eu pegar aqui, 9 quartos e 9 quartos negativo e 3 meios também negativos, e quisesse saber quem é o maior deles dois, é simples, eu teria que transformar ambos para a forma decimal. E como é que transforma? Eu vou dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 9 dividido por 4 e 3 dividido para 2. Então, aqui vai ficar 9 dividido para 4, dá 2, 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Então, bota 0 aqui, vírgula aqui, fica 10, dá 2 de novo, 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 0 aqui, aqui não precisa colocar mais nada. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que menos, né, já que isso é negativo, menos 2,25. Agora aqui, 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 3, 1. Não dá. Põe 0 aqui, vírgula aqui, fica 10. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que também negativo, menos 1,5.
certo? Então, quem é maior? Se eu fosse olhar o módulo desses números, não se confundam com o número decimal, certo? Aqui é 25 e aqui a gente tem um costume de ler 25, mas na verdade é 2,5. E aqui é 5. Não se confundam com isso. A parte que você vai observar, primeiramente, para saber se o número é maior ou é menor, é a parte inteira. E qual é a parte inteira de um número? É aqueles que vêm antes da vírgula. Então, no caso aqui é -2 e -1, certo? Se eles forem iguais, aí sim é que nós vamos observar a parte decimal. Mas aqui eles não são iguais. Eu tenho -2 e -1. Nós já extraímos aqui o módulo desses números, aqui ia ficar 2,25 e aqui ia ficar 1,5. Se fosse extrair o módulo dele. Por que eu estou falando isso? Extrair os módulos, porque através do módulo nós sabemos quem é maior e quem é menor. Lembrando que esse é negativo. Nos negativos, quanto maior o módulo, menor o seu valor absoluto. Então, no caso, quem é maior deles dois? É 2,25 ou é 1,5? É lógico que é 2, porque a parte inteira daqui é maior do que a parte inteira do 1,5. Agora, isso lembrando que eles são negativos. Sendo negativo, o maior se torna menor. Então, 2,25 é menor que 1,5. E posso dizer que menos 9/4 é menor que menos 3/6, certo? Essa é a comparação. Então, primeiro transforma para a parte decimal e depois se faz essa comparação, beleza? Então, nossa aula de hoje é essa. Depois eu vou passar uma atividadezinha para vocês, só para vocês compararem esses números, certo? Então, até a próxima.